Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai acompanhar a história de um pai e um filho cruzando a Argentina em plena década de 80 e como se não fosse o bastante, o país está passando por uma ditadura extremamente sangrenta, eles vão ser perseguidos então por uma seita nada legal, que quer tudo menos o bem-estar dos dois. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje, então, é Nossa Parte de Noite, da Mariana Enríquez, que foi publicado originalmente em 2019, com o título de Lá vai meu espanhol, Nuestra Parte de Noche. Esse livro, então, foi o livro enviado no mês de maio na caixinha do Intrínsecos. E logo que eles começaram a dar as dicas, eu já fiquei super empolgada, tanto pela ambientação, quanto pela autora também ser uma autora argentina, algo que eu nunca tinha lido. Acho que eu nunca li nenhum livro de uma autora argentina, e por ser uma mulher, então pra mim era melhor ainda. Então vamos falar sobre o que é o livro, né? Aqui a gente vai acompanhar então o Juan e o Gaspar. O Juan é o pai, o Gaspar é o menininho. Começa o livro, né, o pontapé em 1981, e eles estão ali viajando de carro da capital para uma cidade mais do interior, ali onde moram os avós maternos, então, do Gaspar. E a Argentina está passando por um cenário extremamente complicado, está passando por uma ditadura extremamente sangrenta, que perseguiu muita gente, perseguiu muitas pessoas, muitos estudantes principalmente. Tudo está extremamente, assim, complicado no país e no cenário, e também na vida do Juan e do Gaspar, porque a mãe do Gaspar faleceu há 3 meses num acidente de carro, e o menininho tem, então, o Gaspar tem mais ou menos, acho que uns 6 anos quando começa a história, e ele está extremamente ali perdido, extremamente, claro, arrasado, tanto o pai quanto o filho, é óbvio, mas eles são uma família extremamente peculiar, porque, na verdade, o Gaspar começa a desenvolver alguns sinais ali que ele vai ter os mesmos poderes do Juan. O Juan, então, ele consegue ver os mortos, ele consegue sentir coisas, ele consegue fazer pessoas tomar decisões, assim, como se fossem impulsos, assim, de as pessoas terem vontade de fazer as coisas perto dele, quando ele quer, obviamente. E ele começa a ver, então, sinais desses mesmos poderes no Gaspar, já que o Gaspar ali começa, talvez, ver algumas pessoas que não estão mais nesse plano, digamos assim. Mas tudo vai começar a ficar meio estranho, porque tem essa seita envolvida, tem essa seita em que o Gaspar, inclusive, faz parte, que tem outros planos pro Gaspar que não são os mesmos do Juan. Então, a coisa começa a ficar muito louca e psicodélica, e essa, com certeza, é só a ponta do iceberg pro que vem nessa história. Claro que a partir dessa sinopse, esse é um livro que eu já super vou gostar, é óbvio que eu vou querer conhecer um pouco mais de um país que é nosso vizinho, e que eu não tinha a menor ideia de tudo que eles passaram, não que agora eu tenha, mas eu tenho um pouquinho mais do panorama do que foi isso. É claro que esse livro ele vai mesclar fatos históricos com uma ficção ali, né, com uma coisa mais sobrenatural, mais mística, mas ao mesmo tempo você consegue ver aquele retrato daquela Argentina dos anos 80, e é extremamente legal. Eu me empolguei muito no começo dessa história, gostei muito da dinâmica do pai e do filho, aquele drama que eles constroem, aquele momento difícil que eles estão passando, é muito bem trabalhado. Eu gosto muito de histórias assim que envolvem caráter histórico com drama, e eu acho que principalmente o primeiro, assim, as primeiras 50 páginas desse livro super me ganharam. O problema é que depois disso eles começaram a virar a história para algum lugar que não me chamou tanta atenção, pelo menos em um pedaço. Foi onde eu acho que eu comecei a dar uma desanimada na leitura, e realmente o calhamaço cresceu, né, porque ele tem 544 páginas, então eu acho que quando você diminui um pouco o ritmo da empolgação, parece que o livro cresce ainda mais. E foi o que aconteceu comigo quando principalmente ele vai virar a história um pouco mais do ponto de vista dessa seita, que eu não quero entrar muito em detalhes para não dar spoiler, mas que eu achei assim que ia virar uma coisa meio caráter mais religioso mesmo, que seja ali, né, diferente, é óbvio. E eu dei uma desanimadinha no começo, e foi aí que começou a minha montanha-russa com esse livro. A minha experiência de leitura foi alternando momentos que eu tava muito empolgada pra entender o que ia acontecer, pra descobrir o que ia acontecer, com momentos que eu simplesmente já não me importava tanto assim, já não queria tanto saber onde ia dar essa história. E eu acho que foi realmente o maior problema da leitura, momentos muito interessantes e momentos muito cansativos e extremamente descritivos. É muito difícil você entender para que lado que vai essa questão da seita, para onde
que lado que a autora quer abordar com tudo isso, e você não entende como se organiza, as pessoas são extremamente desprezíveis em diversos momentos, tem toques de crueldade. Eu achei que ela traz ali algumas cenas que são extremamente bizarradas e que eu não esperava. Eu esperava uma coisa assim super sobrenatural, mas não uma coisa meio assim mais lado da tortura, que vai aparecer aqui em diversos personagens. O que, ao mesmo tempo que deixa você assim meio é muito bem feito pela autora. Um dos problemas desse livro, eu acho que eu vi muita gente reclamando sobre isso, é porque ele é dividido em 6 partes, e essas 6 partes, então, são bem gigantes. Claro, acho que tem 2 partezinhas que são ali de umas 30, 40 páginas, que são um pouquinho menores, mas as outras, então, vão ter ali mais de 100 páginas, e não ter pausa entre essas páginas, eu acho que é uma coisa que tira muito a fluidez do livro, e às vezes dá aquela semi-desmotivadinha, porque parece que você não tá andando na história. Em compensação, quando essas trocas de partes acontecem, é extremamente interessante, porque a autora ela muda o foco da narrativa, ela muda o personagem, ou ela muda a época que ela vai contar. Claro, tudo ligado à mesma história, futuro, passado dos personagens, mas é muito legal porque dá aquele respiro na história, ela vai contar sobre uma outra abordagem, e eu achei extremamente interessante porque parece que você começa a ler um outro livro. Outro problema que eu tive com esse livro também foi porque ele é escrito e organizado de uma forma em que os diálogos estão no meio do texto, dentro do parágrafo, então tem a pessoa falando e daí ela fala, afirmou tal fulano. Não tem alguns diálogos sim, mas a maioria deles estão dentro então dos parágrafos, não são separados por travessão. Isso dificulta um pouco a história, deixa ela um pouco mais lenta, um pouco mais densa, e acho que essa parte foi a parte que eu tive bastante dificuldade ao longo da leitura. Em compensação, mesmo nos momentos um pouco mais cansativos, um pouco mais chatos da história, eu ainda estava extremamente curiosa para saber para onde ela ia, porque é uma história extremamente peculiar. Outra coisa legal é que a autora, ela mixa aqui a história com fatos históricos da Argentina, que é muito legal de acompanhar, como é o caso, por exemplo, da Copa de 86, em que a Argentina ganhou, que foi muito legal, assim, ali descrevendo o frenesi das pessoas dentro do país, comemorando, se abraçando, que é muito legal, porque eu já vivi isso nas Copas aqui do Brasil, né, que é extremamente legal. E casos assim não tão bacanas, como é o caso da Omaira, eu acho que é assim que fala o nome dela, que é uma menininha colombiana, que ela ficou presa nos destroços quando teve, acho que uma erupção de um vulcão, se eu não me engano, na Colômbia, e uma cidadezinha, um vilarejo foi dizimado porque o governo não agiu a tempo, não evacuou a cidade. E eles estavam dentro dos escombros ali, né, passando pra tentar achar pessoas, e eles acharam essa menininha, que ela estava presa. É extremamente chocante a história dela, depois eu fui atrás, assim, pra descobrir. E basicamente ela ficou muito presa, eles não conseguiam tirar nela porque ela estava embaixo d'água, ela só conseguia ficar pra fora, assim, com a cabeça pra fora. Eles não conseguiam tirar ela porque se eles amputassem a perna dela que estava presa no concreto, ela acabaria morrendo de hemorragia, toda a contaminação que tem ali. Eles não conseguiram mover as coisas para tirar ela dali, e ela acabou morrendo no local, e ela tinha acho que 12 anos. Então é uma história extremamente chocante, absurdo, porque foi super televisionado, foi acompanhada a história dela, basicamente eles assistiram a menina morrer durante esse tempo, e os personagens passam por isso nessa história, e acompanha esse episódio, é extremamente forte, assim, coisas que pra quem não viveu a época não vai saber, mas que, enfim, marcaram, sei lá, uma geração, talvez, pessoas, essas histórias, é muito interessante conhecer, principalmente do ponto de vista aí de uma escritora argentina. Voltando à minha experiência de leitura, então, a leitura foi como um todo uma montanha-russa. Às vezes teve partes que eu estava interessada, como eu disse, e tem uma parte no meio, mais ou menos, do meio para o final da história, que vai contar um pouco mais, contextualizar o passado, então, e que super me desinteressou, super me tirou da vibe, mas ao mesmo tempo eu estava em negação, porque a história é extremamente complexa, é extremamente legal, é tipo super visionária, e eu estava em negação que eu não estava gostando, sabe? Pra mim era inconcebível eu não gostar de um drama histórico. Mas enfim, eu acho que foram experiências assim, bem contraditórias ao longo dessa leitura. Uma coisa extremamente interessante aqui é como a autora vai conseguir, ao longo dessas mais de 500 páginas, ligar os eventos do livro, porque alguma coisa assim, por exemplo, que acontece na página 100 vai ter impacto numa coisa lá na frente, e ela vai ser explicada, sei lá na página 400.
atitudes dos personagens que pra mim, pelo menos, estava ali super julgadora, falando, nossa, por que você fez isso, né? Mas depois, lá na frente, você vai entender o que vai acontecer, por que o personagem fez isso, vai contar uma outra visão, né? Um outro enquadramento da história, e é extremamente legal. E você consegue perceber, então, o quão o trabalho dessa autora foi sensacional, ou de pesquisa, o tanto que ela teve que pesquisar e ir atrás de coisas, de citações, assim, mais coerentes. Claro que ela tem uma liberdade criativa para tratar esses eventos, mas acabam sendo eventos históricos. Então eu fiquei de queixo caído de como essa mulher é muito massa. Esse aqui é um exemplo extremamente clássico e extremamente importante para dizer o quanto é legal você participar de um clube de assinatura, como é o caso do Intrínsecos, e que é para isso que ele serve, para te colocar em situações, te proporcionar experiências que talvez você não tivesse sozinho. Provavelmente eu nunca iria comprar um livro dessa autora, assim, sinceramente eu nunca tinha ouvido falar nela. Eu sei que ela tem alguns outros trabalhos importantes, mas eu, particularmente, eu não tinha ouvido falar nela. E eu acho que é pra isso que o clube serve, pra te colocar ali pra uma leitura que você não estava esperando e tirar da tua zona de conforto. E ao mesmo tempo que eu falo isso, é muito legal, foi muito massa, eu gostei bastante, mas é muito difícil escolher uma nota pra esse livro, porque ao mesmo tempo que eu acho a história extremamente rica, culturalmente, extremamente bizarrada, num nível assim que eu nunca tinha pensado que ia ir. Ao mesmo tempo foi uma leitura cansativa, uma leitura demorada, uma leitura que eu não sei exatamente até que ponto eu gostei ou não gostei. Então é muito difícil dar uma nota para esse livro. Mas, como eu tinha que fazer isso, eu acabei dando então 3,5 estrelas, porque pra mim é uma nota muito boa. Eu só tirei essas estrelas porque realmente teve momentos que a coisa tava num nível assim muito desinteressante. Mas entendo tudo isso, é uma jornada, eu acho que cada um vai ter uma experiência diferente com esse livro e que ele vale muito ser lido, principalmente, como eu disse, se você quer conhecer um pouco mais da cara desse país durante a trajetória dele, não tão no passado assim, e que é super colado na gente e a gente talvez nem dá bola. Como eu disse pra vocês, a Mariana aparentemente é uma autora bem conhecida aqui no Brasil, e eu que sou meio... não conhecia ela. Ela é famosa por alguns livros de contos, como é o caso do Este é o Mar, se eu não me engano, que foi publicado aqui no Brasil. E é muito legal que na revistinha, que traz algumas curiosidades da história, sobre a autora e tudo mais, ela conta que ela queria então escrever uma história que fosse focada nos personagens e não mais nas histórias, né? Que é mais os contos, na verdade, focam em episódios ali da vida, momentos, eventos mais específicos. E ela queria pensar mais nos personagens, trabalhar mais os personagens, e ela decidiu então que chegou a hora dela escrever um romance. Eu achei muito legal porque ela fez diversas referências ao longo da leitura, da escrita do livro dela, nessa entrevista que eles fizeram com ela. Inclusive, ela disse que a primeira parte em específico ela se inspirou muito em histórias do Lovecraft e também no A Incendiária do Stephen King. E depois que ela falou isso, minha cabeça super... É verdade, porque tem essa história ali do pai e do filho meio que fugindo, o pai e o filho naquele momento difícil, que é a mesma coisa que acontece com a Charlie, né, e com o Andy em Incendiária. Eu achei isso extremamente legal. E ela fala também que ela se inspirou muito no It pra escrever a segunda parte, e também é super... porque você tem muito do Gaspar ali um pouco mais velho, um pouco mais... comecinho da adolescência ali, com os amigos dele, eles têm bem essa ideia do It mesmo, assim, de amigos vivendo ali muito juntos e muito grudados. E é muito legal porque, nossa, super demais saber que uma autora que você já admira se inspirou num outro autor que você super admira. Durante a história a gente vai ver que algumas pessoas desse culto aí misterioso, elas vão meio que utilizar pessoas para os seus propósitos sinistros. E é legal porque a autora coloca esse contexto aqui dentro da ditadura, porque, digamos assim, seria muito fácil essas pessoas se utilizar desse momento ali para pegar pessoas, digamos assim, para raptar pessoas dentro de uma ditadura onde as pessoas realmente desapareciam por conta do governo, por conta da polícia e tudo mais. Mas ela é muito legal porque ela fala assim que isso ali tudo aconteceu, as mortes, as torturas, os desaparecimentos, a corrupção do governo, tudo aquilo realmente aconteceu. E ela fala assim que essas pessoas, elas existem de verdade, essas pessoas cruéis, essas pessoas que fizeram, né, que a gente conhece daqui, principalmente também do nossa história do Brasil, e também aconteceu lá, e ela falou assim que ela só pegou essas pessoas e colocou num outro contexto, então, de certa forma, essas pessoas bizarradas aí realmente existiram. Isso é muito tenso.
Outra coisa que ela cita que me deixou super bolada, assim, com essa história, principalmente, que eu pretendo tentar corrigir isso mais pra frente, é o quanto a gente mora um do lado do outro, né, num país vizinho do outro, e existe uma barreira cultural enorme, principalmente ali, digamos, pela linguagem, falando então dos livros em si, porque ela conta ali na entrevista que é muito poucos livros que são traduzidos do português lá para o espanhol, para eles lerem lá. Eles não conhecem muito da nossa literatura. E eu acho que o contrário também é verdadeiro. Eu, pelo menos, assim, não vejo super obras, talvez porque eu não seja uma leitora assim tão eclética no momento, mas... Enfim, ela fala que tem essa parede entre a gente, sendo que a gente mora tão perto, e que muitas vezes compartilhamos de realidades tão próximas. Então é extremamente interessante e faz a gente refletir, talvez, né, no meu caso, querer ir mais atrás de conhecer um pouco mais desses autores argentinos. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu, se você assina o clube, se você gostou dessa história, se está interessado e está empolgado para ler, ou se você tem interesse, então, quando ele sair na versão final, né, de conhecer essa história. Também não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho, essas coisas que você já conhece. E a gente se vê então por aí.